Olá, meu nome é Manuela Timbó. Hoje eu vou mostrar para você como instalar e utilizar o Inversarius, que é um leitor de arquivos DICOM. Então, para iniciar, coloquei aqui no Google e vamos procurar por ele, né? Inversarius, ele já está aqui. Vai aparecer o primeiro site, já é ele, e nós vamos para Download. Em Download, ele vai aparecer a versão dele para o Windows, versão para Linux e versão para iOS, que ele tem disponível. Temos também um manual de instruções em inglês e em português e também algumas imagens testes para iniciar o manuseio, tá? Importante destacar aqui alguns recursos necessários do manual. Esse manual, inclusive, ele é bem didático, tem desde a introdução de o que é um arquivo DICOM até todo o passo a passo de instalação. E aqui tem as configurações mínimas necessárias para a gente instalar esse software, né? Então nós temos aqui o sistema operacional de 32 bits, 1 GB de RAM, 10 GB de espaço disponível em disco, placa gráfica de 64 MB de memória e a resolução de vídeo de 1024 por 768 pixels, tá? Então essas são as configurações mínimas necessárias para a gente realizar essa instalação. Então vamos iniciar aqui, vou colocar de 64. Idioma utilizado, português Brasil. Vou em avançar, aceitar os termos de contrato, avançar, criar um ícone na área de trabalho, eu quero, avançar e instalar. Concluído. Português, Brasil, ok. Pronto, o nosso programa está baixado. Agora vamos para a página. Então, primeiramente, abrimos o programa e agora a gente vai colocar um arquivo, que ele pode ser colocado em importar arquivos DICOM ou aqui em arquivos, né? Importar DICOM. Vou procurar aqui. Primeiramente, ele vai abrir aqui no corte axial todas as fatias e nós vamos clicar 2 vezes no arquivo para ele gerar a visualização multiplanar. Primeiramente, ele vai criar uma máscara e aí nós podemos adaptar para algumas cores de destaque. Gosto de colocar mais padrão para melhorar a visualização. Chegando aqui no ponto inicial, nós temos algumas configurações básicas para apresentar para vocês. Temos aqui o zoom, então podemos clicar aqui no zoom e da mesma forma fazer com o mouse, sem necessário clicar aqui nas configurações. No mouse a gente clica com o botão direito e vamos posicionar o cursor para frente, dando o zoom maior e diminuindo o zoom, posicionando o cursor para trás. Da mesma forma, se a gente apertar aqui no botão, a gente consegue fazer a mesma coisa. Então, dando o zoom, apertando o cursor para frente, agora com o botão esquerdo, né, selecionado, e o cursor para trás, a gente diminui esse zoom. Na outra opção, nós temos o zoom baseado na seleção. Então, a gente vai selecionar a região e ele vai dar o zoom. Então, eu quero dar um zoom aqui nesse meu primeiro molar, 46. Então, eu vou apertar aqui, selecionar essa região e ele vai dar o zoom nessa região. Então, eu vou diminuir aqui o zoom agora, para a gente voltar à posição. E já vou utilizar aqui a minha ferramenta de mover para colocar aqui no meio. Então, aqui nessa configuração eu consigo mover a minha imagem. Então, seja ela aqui no plano axial, seja ela aqui no plano coronal, eu consigo movimentar. Em rotacionar, eu vou rotacionar essas minhas imagens também. Então, caso a minha posição esteja errada, eu vou aqui em rotacionar e eu rotaciono a minha imagem. Aqui eu consigo ver o balanço de branco. E aqui nessas outras configurações nós conseguimos fazer medidas. Então aqui na primeira eu vou medir distância. Então eu vou ver aqui a distância entre esse primeiro pré e esse primeiro molar. Então aqui tenho 8,7 milímetros de distância. Vou ver aqui o tamanho desse 46. Ele tem 9,5, 9,9 milímetros. E aqui fica tudo salvo. Fica salvo todas as configurações.
as mesmas que eu posso também excluir, certo? Posso também observar a angulação, medir o ângulo. Então, eu vou colocar aqui a medição, vou medir aqui a angulação desse dente. Certo? Ele está angulado 105 graus. E agora, eu vou medir a angulação desse dente aqui. Pontuando. Mais ou menos 71,2 graus, certo? Então, a gente também consegue medir os ângulos. Aqui, nós podemos alterar a fatia. Então, nós podemos vir aqui no eixo axial e mudar a fatia, a altura da fatia, né? Nesse eixo. Da mesma forma, aqui no coronal e aqui no sagital. Eu também posso colocar as inserções de fatia, né, os eixos. Então, vou posicionar aqui do meu lado direito, no 47, e aqui no 47, que eu quero observar essa raiz aqui distal. Então, aqui vou no sagital e consigo observar a raiz desse dente. Da mesma forma, vou colocar aqui nos incisivos. Vou colocar aqui no incisivo, no 41, e vou dar um zoom, conseguir observar melhor. Então, de acordo com o dente que eu quero observar, eu vou até a sua posição. Se eu quero observar a raiz distal, eu vou na raiz distal, posiciono e vou até a fatia que eu quero observar. Fatia sagital, fatia coronal, fatia axial. Da mesma forma em todos os dentes, do lado direito, do lado esquerdo. Além disso, nós conseguimos também observar aqui a reconstrução 3D. Então, eu posso vir aqui, adicionar aqui, por exemplo, e ele vai construir aqui a reconstrução 3D, certo? Então é isso, obrigada e até a próxima.